Rapaz, eu vi o Andreasa ontem no Maraca, só comemorando. Era ele aquela hora lá? Era ele aquela hora lá. Olha o sorriso da criança. Aí, ó, ficou feliz da vida. Eu pensei que o Andreasa ia estar sem voz nessa manhã. Não, Barão, escuta essa. Carla Bigato, Felipe Bueno, olha como eu sou profissional. Pois é. Eu fui de metrô, na volta do metrô, eu moro no Leblon, saltei no Leblon, na Praça Antero de Quental, e vim caminhando na direção de casa e passando por todos os bares. E passei pelo bar do meu coração, que é o Jobi. Quem conhece, quem não conhece, eu convido. Precisa todos conhecer. Meus amigos lá, a festa maravilhosa. E eu falei, ou eu entro e comprometo a minha carreira profissional, ou eu vou para casa dormir, porque amanhã eu tenho compromisso, preciso preservar a minha voz e entregar aqui o trabalho. E foi o que eu fiz, Barão. Então, foi o que eu fiz com sabedoria para estar aqui com vocês. Cara, aqui, rapidamente, falando sobre isso, que Desculpa, privilégio. essa história tá inconclusiva. Fez o quê? Fui para casa, Carla Bigato. Fui para casa. Não vamos perguntar se ele tá arrependido, não né? Não, nem parei, Carla, nem parei, nem olhei. Quer dizer, eu olhei porque meus amigos estavam lá, mas eu segui adiante. Ingrato. Foi a decisão correta. Mas quem gosta de futebol, e eu falo isso porque há muito tempo o Flamengo não tem um time como esse. Quem gosta de futebol tem que se deliciar vendo o privilégio de assistir o Flamengo. Me lembra muito o São Paulo de vocês, de 92. Mas lembra, o 93. O Santos de Neymar, né? Mas é porque o São Paulo era mais dominante, mais agudo, impunha o seu jogo em qualquer lugar, enfim. E outra coisa, hein? Espero que o Tite não escute. Como joga o tal do Gerson? Não tem meio campo jogando no Brasil. Verdade. Tanto no Brasil, aliás, brasileiro, tanto no Brasil quanto fora, jogando que nem o meio-campo do Flamengo. E onde ele estava até ontem, né? Ninguém nem sabia da existência do Gerson. De uma hora para outra aparece jogando um bolão. Mas enfim, o Flamengo inteiro está jogando futebol espetacular. Que bom que o Andreasa não está com a voz aqui. E o Andreasa vai falar hoje sobre café da manhã e hábitos alimentares. Que história é essa, hein, Andreasa? Então, Felipe Bueno, você gosta de margarina? Olha, você sabe que por um bom tempo eu não ligava muito pra diferença, mas depois que eu vi a diferença eu comecei a deixar meio de lado, viu, André? Você sabe que a margarina é bem mais barata que a manteiga, né? De toda maneira, é um elemento importante no café da manhã do brasileiro, do trabalhador, etc e tal. Tem um deputado aqui do Rio de Janeiro, Renato Cozzolino, do glorioso PRP, aliás, Cozzolino, da notória família Cozzolino, que por muitos anos dominou e é muito influente no município de Magé, com prejuízo, portanto, para a população. Esse deputado estadual apresentou um projeto de lei que, portanto, tem que passar por comissões, e ainda um projeto foi apresentado na terça-feira, aliás, em matéria da repórter Francine Augusto, aqui da Band News do Rio, furo a esse respeito. Ele apresentou um projeto de lei, acreditem, para proibir a fabricação, o fornecimento, a venda, a compra e a distribuição de margarina no Rio de Janeiro. Fiscalização a ser feita pelo PROCON. Vocês sabem, eu falo sempre aqui nessa coluna, defesa incondicional da atividade parlamentar, do mandato popular. Eu acho que o mandato parlamentar, não importa se no Senado, se na Câmara, se nas assembleias estaduais, se nas câmaras municipais, é o mais importante símbolo da representação, da democracia representativa, é o que garante o equilíbrio institucional e é onde o voto de todo mundo está. É a maior, portanto, expressão do voto do cidadão, da cidadania. Então eu sou defensor incondicional da atividade parlamentar, mas não dá nessa altura do campeonato para haver gente legislando sobre os hábitos de consumo das pessoas. Vejam, olha que coisa curiosa. Esse deputado, Renato Cozzolino, votou, nós tratamos aqui no programa disso, votou para soltar os deputados presos da LERJ, aqueles 5. Votou para soltar os vagabundos, mas quer prender a margarina. A gente tem que defender a liberdade individual, inclusive, dentro da lei, de consumir aquilo que nos faz mal. Aquilo que não é recomendado pelos especialistas, pelos nutricionistas, com moderação. Qual é o problema da margarina? Qual é o problema do café? Qual é o problema do vinho? Qual é o problema do uísque? Então vem um deputado estadual com esse histórico, jogando para a galera, querendo agradar, legislando para limitar hábitos de consumo individuais, se comportando como se o legislador fosse babá do indivíduo, babá do cidadão, como se nós não fôssemos capazes de fazer as nossas escolhas. Aliás, nós fazemos escolhas péssimas com grande frequência, como quando votamos em gente assim. Mas nós devemos ter o direito
e de exercer. E vejam, o estado do Rio de Janeiro, em busca de se recuperar, depois de uma depressão, ainda sob os efeitos de uma depressão econômica tremenda. Um estado, aliás, para o que colaborou a família Cozzolino durante muitos anos. O estado querendo se recuperar, tentando gerar emprego. E aí vem alguém querendo proibir fabricação, que significa geração de emprego, indústria, fornecimento, distribuição, venda, comércio. É isso mesmo nessa altura do campeonato? Renato Cozzolino. Eu trago esse assunto aqui, que aparentemente é um assunto regional, porque tem gente fazendo isso o tempo todo, em todo lugar, desvirtuando o papel do parlamentar. Nós não queremos deputado babá, não queremos vereador babá. Nós fazemos as nossas escolhas, péssimas, como eu já disse antes. Não é para isso que existe atividade legislativa. Aí é o seguinte, eu ia falar sobre o STF, Barão, mas o Flamengo ganhou, esse julgamento não vai acabar hoje. Aliás, isso é o seguinte, até amanhã eu trato sobre isso, mas é o seguinte, essa tática do Dias Toffoli tem método nisso, isso de fracionar, de não estender a sessão, 4 horas e acaba, é um método dele de diluição do problema, do impacto, da reação da sociedade e também para testar os pulsos, né? Para ver como as pessoas estão reagindo, inclusive nós jornalistas, tem método nisso aí. Esse assunto vem longe. Agora eu me despeço de vocês porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Agora ele tá indo pro bar, né? Só pra falar, Andreas, daqui a pouco vai ter deputado falando que não pode torcer pro São Paulo, que faz mal pra saúde. Faz mal pra saúde, é. Pois é, mas é isso. Viu? É isso. Depois tem um cientista que daqui a pouco diz que a margarina faz bem. Vocês sabem que funciona assim, né? Essas coisas mudam. Andreas, um abração pra você e boa sorte agora com o River Plate, viu? Vou ver minha passagem. Tchau. Falou.